Então vamos às questões de concursos variadas, de bancas variadas de pronomes relativos. Aproveite, vamos testar conhecimentos. 1. FCC, prova do TRT da 6ª região. Show! Show de prova essa daí. Aqui, a banca diz o seguinte: está correto o uso do elemento sublinhado na seguinte frase: a banca quer aquela que esteja correta. A. Aqui usou-se dois quais. Entretanto, coloque essa frase aqui na ordem direta, olha. Quem está disposto a interagir, está disposto a interagir com. Então, o certo seria dizer com os quais. Erro na letra A. B. A maioria das pessoas hoje acessa as redes sociais em cuja influência revolucionou. Tá errado esse em, porque o revolucionar não pede preposição. Fora a letra B, tá errada. C. Deve-se reagir com cautela à recepção de conteúdos aos quais são disseminados. Da mesma forma que a frase anterior, essa aqui, são disseminados, não pede preposição a. Quem é disseminado a? Não. É os quais são disseminados nas mídias digitais. Se não há nada que peça essa preposição a, errada a letra C. D. As mídias sociais são acusadas de formar redutos no qual, bem, essa aqui eu já não respeitaria, porque você aprendeu comigo lá na teoria que o pronome relativo, ele concorda com o antecedente dele. Se o antecedente dele é masculino plural, já não poderia ser o qual. Teria que ser os quais, tá? Agora vamos ver se a preposição tá certa. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. As mídias sociais são acusadas de formar redutos, o usuário consome um conteúdo que o agrade. Então vamos lá. O usuário consome um conteúdo nos redutos. Então, esse em tá certo, porque ele consome um conteúdo nesses redutos que são formados pelas mídias sociais. A preposição em estava correta. O problema é que não é no qual, é nos quais. Repito, colocando essa frase na ordem direta, ficaria: o usuário consome um conteúdo nos redutos formados pelas mídias sociais. A preposição em, perfeita, mas seria nos quais. Erro também na letra D, a resposta é letra E. A esfera pública, na qual os mais engajados prevalecem. Os mais engajados prevalecem na esfera. Prevalecem em. Tá linda essa preposição em do na qual. E esse a qual está no feminino singular, concordando com esfera. Perfeita resposta, letra E. Próxima, questão 2. O pronome relativo destacado em somos seres que vivem em uma correria louca, onde há comida rápida. Ora, o que você aprendeu comigo? Você aprendeu que onde vem com a preposição em. Aonde vem com a preposição a. E donde vem com a preposição de. Então, se eu retiro o onde, só pode vir o em que. Resposta, letra B. Onde equivale a em que. Sempre que sai o onde, entra a preposição em. Se houvesse a opção na qual, também estaria correta, tá? Porque estaria retomando a correria. Então, eu posso usar em que ou na qual. Próxima questão, questão 3, Fundatec. Aqui, a banca quer que você substitua a expressão as que, da linha 25.
Ora, vamos ler um pouquinho do início do período para buscar o sentido. Ele diz assim, ó: já está comprovado cientificamente que as pessoas com alta escolaridade e hábitos de leitura tiveram declínio muito mais sadio e tardio do que as que, ora, você já conhece isso. Esse as que vem antes do que é igual a aquelas. Então, esse as que é igual a aquelas que. Como não havia opção aquelas que, eu também posso usar aquelas as quais. Lindo esse as quais, concordando com aquelas. Linda resposta, letra C. Lembrando, o mais bonito dessa questão da Fundatec é que a banca aqui deixa claro o sentido de que o conceito de que o relativo ao qual e a qual, os quais, as quais, eles sempre concordam com o antecedente. Então, se o antecedente é feminino plural, vai ficar as quais. Próxima, questão 4. Agora, CESP. Vamos de CESP. CESP, que faz concurso para o MPU, INSS, Banco do Brasil e outros, Polícia Federal, PRF. CESP é a banca também, né? Aí, a banca faz o seguinte, ela vem com um texto e diz, sem alteração dos sentidos do texto, olha o que ela diz, sem alteração dos sentidos do texto. Então, a banca já está batendo no seu ombro dizendo, não pode mudar o sentido. A oração em que me pudesse fixar poderia ser reescrita da seguinte forma, a qual eu pudesse ser fixado. Bom, vamos lá. O que é esse a qual? Vamos entender. A qual é a união da preposição a mais o a de a qual. Não é isso? A mais o a de a qual. Esse a qual, esse a do a qual é artigo. Então, foi o a qual. Então, o que você vai ter que descobrir quando você for ao texto? Primeiro, você vai ter que questionar se o ser fixado aceita a preposição a. Se ele aceitaria a preposição a. Então, essa é a primeira pergunta que você vai fazer. Então, quem se fixa pode se fixar a? Pode ser fixado a? Essa é a primeira pergunta. E aí, pode? Quem se fixa pode se fixar a? Pode. Então, gente, essa questão é show. Ele pode ser fixado a? Pode. Então, vou já tirar esse ponto de interrogação, porque eu já estou te respondendo que pode. E ele pode ser fixado em. Então, o fixar, ele aceita a ou em. Tanto faz. É só você pensar nos contextos que você vê por aí. Por exemplo, eu não me fixo a ninguém. Você pode dizer, eu não me fixo a ninguém. Você pode dizer, eu não me fixo em nada. Então, o fixar aceitaria a preposição a. Observe que na frase do texto, ele veio com a preposição em. Quem? Ó, em que pudesse me fixar. E a banca está perguntando se posso trocar por a qual. Quanto à preposição, eu poderia. Repito, porque o fixar pode vir com em e pode vir com a. Aprendeu mais essa? Ótimo. Agora, uma outra dúvida que você tem que ter na hora de marcar como certo ou errado. Beleza, preposição a estaria correta? Sim. Agora, para eu ver se esse a qual feminino singular estaria correto, eu tenho que ir ao texto e achar o antecedente. Então, atenção agora. Vamos ter que ver qual é o antecedente desse que. Vamos ter que ir ao texto para ver o que ele estava retomando. Porque se ele estiver retomando algum substantivo no feminino singular, a assertiva estará correta. Mas se ele estiver retomando um masculino, ela estará errada.
Isso é CESP, isso não é brincadeira, não. Então, eu vou lá para 25. E aí, eu tô aqui com o relativo que. E eu preciso descobrir o que esse que está retomando. Bom, é claro que eu vou ler o que veio um pouquinho antes, né? Tem que ler um pouquinho antes, senão não entendo nada. É sempre assim que você tem que fazer na prova. Ele diz assim, olha, minha ardente imaginação já saltava por cima da recém-iniciada época de minha vida. Como sobre um terreno desconhecido, para descansar em uma situação tranquila em que pudesse me fixar. Na verdade, esse que está retomando terreno. Não está retomando situação. Ele não está se fixando a situação. Entendeu? Cuidado! Muita gente ficou na dúvida se ele estaria retomando situação. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, olha, como sobre um terreno desconhecido, para descansar em uma situação tranquila, em que pudesse me fixar. Ou seja, ele quer se fixar ao terreno para descansar em uma situação tranquila. Então, o fixar, pelo sentido dele, você já teria que pensar, peraí, ninguém se fixa a uma situação. Ele quer se fixar ao terreno para descansar. Então, tá errada a assertiva. O item está errado, porque teria que ser ao qual eu pudesse ser fixado. Ou seja, eu seria fixado ao terreno e ali eu descansaria. Se é terreno, então teria que ser masculino singular. Então, o que eu achei show dessa questão é que não é regência. Houve gente explicando essa questão aí de maneira equivocada, dizendo assim, não pode porque o a qual, o verbo fixar só pede preposição em. Não, ele pode pedir preposição a. Não é isso. É que não é feminino o antecedente, é masculino. Show. Item errado. Próxima, questão 5. Vamos lá. Na questão 5, peraí, antes de eu ir à questão 5, eu tô aqui lendo meu chat, que essa aula rola ao vivo. E eu, de vez em quando, fico lendo o chat para ver se os alunos estão bem. E a Simone me fez uma pergunta da questão 3. Eu quero voltar um pouquinho à questão 3. Não adianta, porque com esse assunto a gente não pode correr. Você não pode ficar com dúvida nesse assunto, porque esse assunto é patrimônio, tá? Gente, ó, pronome relativo é patrimônio. Não existe uma banca que não peça forte esse assunto, que não peça pesado esse assunto. Então, eu vou voltar rapidamente à questão 3. E a Simone tinha me feito uma pergunta. Dri, na questão 3, o as que se refere às pessoas? Sim. Esse as, sim. Esse as do as que, no contexto... Vou voltar aqui com vocês, olha só. Bom, ele estava dizendo o seguinte, ó. Já está comprovado cientificamente que as pessoas com alta escolaridade e hábitos de leitura... Então, ele estava falando das pessoas. Tiveram declínio muito mais sadio e tardio do que aquelas. Esse as é igual a aquelas... E esse aquelas, as, estava se referindo a pessoas, sim. Tudo bem? Então, esse as que pode ser trocado por aquelas as quais, e esse aquelas as quais, sim, se refere às pessoas que foi citado, termo que foi citado lá na primeira linha do texto. Perfeito, a resposta é sim. Bom, agora sim, vamos à questão 5. Questão 5, FCC. A banca quer aquela que esteja correta. Letra A. Bom, mas aí atenção, hein? Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados. Ou seja, os dois têm que estar corretos. Letra A. A atração da qual os donos de bares e restaurantes pretendem oferecer
Quem pretende oferecer, pretende oferecer alguma coisa aos clientes. Então, a atração aqui não pede preposição. É o objeto direto, é só a qual. Porque quem oferece, oferece alguma coisa, ou seja, a atração, aos clientes. Então, é só a qual. E olha, já havia preposição aqui em aos clientes. Então, isso aqui teria que vir sem preposição. E aí ele continua dizendo, é considerada um martírio, aqui deveríamos ser poupados. Quem é poupado do martírio. Então, tá errado também, teria que ser de que. B. Quanto aos televisores, o autor julga-lhes um acréscimo. Vamos lá. Quem julga, julga alguma coisa, julga alguém. Então não é lhes, é os. O verbo julgar não aceita lhe porque ele é transitivo direto. Então tá errado esse lhes da letra B. Tinha mais alguma coisa grifada na letra B. Deve ser esse 2, né? Bom, eu tô sem meu grifado aqui, não apareceu no meu PowerPoint. Mas na prova, o outro elemento grifado deveria ser esse 2 aí. Porque ele diz assim, julga-os um acréscimo aos tormentos. Isso aqui também tá errado. Certamente era esse 2, porque ele estava errado. O acréscimo pede preposição a. Acréscimo aos tormentos. 2 erros de regência na letra B. Sublinha esse 2 aí pra mim também, tá? Porque em todas as alternativas deveriam ter 2 elementos grifados. Vem comigo, letra C. Estamos procurando a correta. A música ruidosa, cujo principal efeito... Bem, esse cujo está lindo, por quê? Porque eu tenho 2 substantivos aqui com ideia de posse, é o efeito da música. É impossibilitar uma conversa, é um tormento, está cada vez mais difícil esquivar-se. Quem se esquiva de. Então é do qual. Linda, resposta correta é mesmo letra C. Letra D... Há pessoas que querem conversar, mas não assiste sequer o direito. O direito assiste a. O verbo assistir pede preposição a, então teria que ser lhes. Não lhes assiste o direito. Primeiro erro aí da letra D. E aí continue. Não lhes assiste sequer o direito de alguns intervalos silenciosos que lhes poupariam por algum tempo. Quem poupa, poupa alguém, poupa o menino. O verbo poupar é transitivo direto. Então, teria que ser as poupariam. Então, na verdade, ele está dizendo aqui, ó, se você organizar essa frase, ele está dizendo que os intervalos poupariam as pessoas. Os intervalos silenciosos, eles poupariam as pessoas, poupar alguém. Então, esse as é que é o correto. E a letra E, aos passivos frequentadores, de cuja paciência parece não haver limite. Se você colocar essa frase na ordem direta, você vai ver que limite, ó, parece não haver limite à paciência. Ó, olha o que ele diz. Parece não haver limite à paciência dos passivos frequentadores. Você pode usar a, você pode usar para, parece não haver limite para. O limite pode vir com a preposição a, nesse caso aqui, ou a preposição para. É só você colocar na ordem direta. Parece não haver limite para a paciência dos frequentadores, ou parece não haver limite à paciência dos frequentadores. Esse cuja tá lindo porque ele tem 2 substantivos aqui com ideia de posse, né? É a paciência deles, é a paciência dos frequentadores. E aí ele diz, impõe-se os decibéis em que os pobres ouvidos acabam se acostumando. Quem se acostuma com. Então é com que os pobres ouvidos.
Erro também na letra E. Questão 6, Instituto AOCP. Aqui, a banca diz o seguinte, ela quer a correta, aproveite. Show essa questão também. Letra A. Indico apenas como algo pode ser melhor e a partir de quais critérios, que argumentos estão bem fundamentados e quais poderiam ser revistos. Os termos em destaque são conjunções alternativas? Não, eles não são conjunções alternativas, tá? Você ainda não estudou, neste momento do curso, você ainda não estudou conjunções, é o próximo assunto, mas você vai ver que conjunções alternativas são aquelas ou, ora, já, quer, seja. Então não é. E eu nem vou aprofundar essa letra A, porque eu vou classificar essas palavras mais adiante. Então, essa letra A aí, eu não vou nem comentar de maneira aprofundada, porque são assuntos que eu ainda não dei, senão você vai ficar confuso. Então, a letra A está errada. B. Sociedades abertas crescem mais do que... Olha, eu trouxe essa letra B, eu trouxe essa questão por causa da letra B. Porque ela diz o seguinte, ó, ela quer saber se esse que é pronome relativo, referindo-se a sociedades abertas. Não é. Porque ele não está retomando esse antecedente. Eu nem conseguiria trocar por outro relativo. Faz o macete de trocar por outro relativo. Você conseguiria? Mas das quais? Não dá. Então está errada a letra B. Esse que não está retomando o antecedente. Esse que é conjunção. É um assunto que você vai ver também já comigo. É uma conjunção comparativa. C. Inexiste ser humano que... E examino a obra em si, não a obra que eu gostaria de ter feito. Aí a banca pergunta se os termos em destaque funcionam como pronomes relativos. Ora, esse que retoma ser humano, esse que retoma a obra. Sim, eles retomam substantivos antecedentes. Retomam. Lindo. Resposta à letra C. E o macete para você saber se é relativo é trocar por outro relativo. Ser humano o qual, a obra a qual. Bom, a letra D é um assunto que você vai estudar comigo já. A banca pergunta se esse C é conjunção condicional, mas não é, porque é uma conjunção integrante. Já você vai aprender. E na letra E, Horácio garantia que... Aí a banca pergunta também o que é esse que, se é partícula expletiva ou de realce. Esse assunto aqui você vai estudar lá em sintaxe. Aliás, prepare-se para o módulo de sintaxe, porque em sintaxe você vai aprender tudo que o que pode ser, tudo que o C, porque aí você já vai estar preparado para receber essa bordoada, né? Porque em sintaxe é que as coisas começam a fechar, a se organizar mesmo, você junta tudo, é em sintaxe que nós vamos aprender partícula expletiva e tudo mais. Só que esse que aqui é conjunção integrante, que é um assunto que você vai ver já, tá? É o próximo assunto. Essa questão aí da OCP misturava vários assuntos, né? Enfim, é uma tendência das bancas hoje. Vamos para a questão 7. Questão 7. A banca quer que você marque aquela que esteja correta. A. A conjunção destacada... Ah, mas isso não é conjunção. Então, vamos olhar para esse onde. Vamos primeiro classificar esse onde. Tudo bem? Ele diz aqui, no onde. A cidade conta com 12 fontes de águas minerais em seu bucólico Parque das Águas. Onde as pessoas, esse onde está retomando o Parque das Águas, não está? Se ele retoma Parque das Águas, então parque é um antecedente, esse onde é um pronome relativo, então não pode ser letra A, tudo bem? B.
O pronome foi utilizado corretamente, fazendo referência ao substantivo já mencionado? Sim. Resposta letra B. O onde retomava parque. C. O autor utilizou corretamente a preposição? Não, não era preposição. D. O autor utilizou incorretamente o advérbio? Não, aquele onde não era advérbio. O mais interessante dessa questão foi isso, olha. Esse onde não é advérbio. Por que não é advérbio? Vem comigo, olha. Você tá de um jeito que você tá organizando sua mente. Então, é quando começa tudo ficar misturado. No início, você entra em pânico, não é? Que você fala assim, ai meu Deus, advérbio, preposição, pronome relativo, vai vir conjunção, vou surtar. No início, você entra em pânico. Só que depois, as coisas começam a se organizar. Pense comigo, onde você já aprendeu que onde pode ser advérbio. E agora você está aprendendo que o onde pode ser pronome relativo. Não misture. É só você pensar nos conceitos. O que é advérbio? Advérbio é classe de palavra que se refere a verbo. Então, como é que seria o onde advérbio? O onde advérbio seria: não sei onde ele está. Esse onde é advérbio. Ó, agora eu vou mostrar o outro, ó. Não sei o lugar onde ele está. Olha o que eu fiz aqui. Olha que coisa mais linda. Olha isso. A gente está brincando com a palavra onde. Por que a gente está brincando com a palavra onde? Porque a banca fez essa brincadeira. Ela perguntava se o onde. Lá naquela frase do enunciado, se o onde era advérbio ou era pronome relativo. Tudo bem? E quando é que o onde vai ser pronome relativo? Ora, será pronome relativo se retomar antecedente substantivo. Será advérbio se se referir a verbo. Tudo bem? Então, no primeiro caso, esse onde se refere a verbo. Onde está? É advérbio. No segundo caso, esse onde retoma antecedente substantivo. Aí ele é um pronome relativo. Entendeu a brincadeirinha da questão? Porque você está nesse ponto da matéria que você tem que juntar tudo. Tem que encarar. É por isso que não é a letra E. O autor utilizou incorretamente o advérbio. Não é advérbio. Próxima, questão 8, VUNESP. Aqui a banca diz assim: assinale a alternativa em que o pronome está empregado em conformidade com a norma padrão. A banca quer aquela que esteja correta. Mas você já chegou a um nível que você fala assim, essa aqui eu mato sem perder tempo. Essa aqui você resolve sem perder tempo. Veja, não há dois substantivos com ideia de posse. Não é o desempenho dos servidores. Se há dois substantivos, ó, desempenho dos servidores. Se há uma ideia de posse, então só pode ser cujo. Resposta letra C. Aí você não perde mais tempo nesse tipo de questão. Próxima questão, questão 9, ainda VUNESP. Mais uma VUNESP, vamos lá. Assinale a alternativa redigida de acordo, a banca que era correta. Letra A. A velhice é um período da vida para o qual todos nós vamos chegar. Bom, quem chega, chega a. Então não é para o qual, é ao qual. Essa questão da VUNESP está trabalhando regência com pronome relativo. B. Cujos saques, então vamos lá, são os saques e cortadas dos septuagenários esportistas. Então, na verdade, peraí que eu vou marcar só o núcleo que é
septuagenários. Então, são os saques e cortadas dos septuagenários. Saques e cortadas deles, cujos. E há algum verbo aqui que peça preposição? Não. Então, teria que colocar uma preposição aqui? Não. Então, tá tudo certo? Sim. Resposta letra B. Letra C, cuja A jamais vai estar correto. Letra D, em 1968, onde? Não, não é onde, é quando. O antecedente dá ideia de tempo, então é quando. Ou em que, ou no qual. E letra E, onde o grupo? Não, não é lugar. Não há ideia de lugar aqui. Vou corrigir a letra E. Olha que linda que vai ficar, hein? Existe aqui uma ideia de posse entre grupo de fãs e bandas. Porque é o grupo de fãs das bandas de rock. É o grupo de fãs delas. Há uma ideia de posse, então não poderia dizer nem onde o. Seria cujo grupo. Olha como ficaria lindo. As tradicionais bandas de rock, cujo grupo de fãs é formado por moças e rapazes. Repito, é o grupo de fãs das bandas de rock. Ideia de posse, só posso usar o cujo. Treinar, treinar e treinar. Chega uma hora que a ficha cai. E no português, quando cai, você se apaixona e não erra mais nada. E se erra, você erra e levanta, porque você está preparado para qualquer guerra, não é não? E com muita poesia eu termino. Vou para a última questão. Então você viu como eu tô poética, né? Mas no português é assim. Eu vejo nos treinamentos, nos simulados. Tenho alunos aqui que são feras, que já fizeram essas questões, fazem muitas e ainda assim caem. Porque português é isso. Você estuda, estuda, mas você fala assim, meu Deus, como é que eu fui errar essa questão? Então não é só com você que acontece isso, acontece com todo mundo. É levantar e encarar. Bom, vamos fechar com chave de ouro. Linda, maravilhosa, FGV. Vamos à questão 10. Questão 10 vem com texto e diz assim: uma das marcas textuais é a coesão, que liga formalmente palavras do texto. O termo sublinhado no texto 3, que não repete ou se refere a um termo anterior, a banca quer uma alternativa em que o termo sublinhado não esteja retomando. Ou seja, todos retomam. Só um que não retoma. E aí? Resposta, letra D. Por que letra D? Porque esse que não poderia estar retomando o verbo, né? O que você aprendeu? Pronome relativo é aquele que retoma substantivo, ou pronome substantivo, ou numeral substantivo. Em todas essas opções, o que retomava antecedente, ou substantivo, ou pronome, quer ver? Vamos brincar? Ó, esse que retoma aquilo, esse outro que retoma o, que é igual a daquilo, esse o é igual a aquilo. Olha o que retomando o, né? Depois, o outro não tá grifado. Deixa eu ver se tá grifado aqui na letra C, peraí. Esse outro que aqui, peraí, vou sublinhar esse que aqui que não apareceu nesse slide. Ó, esse outro que retoma a leucemia. Tá, agora esse que aqui, retoma nada. Esse que é conjunção integrante, que você vai aprender já já comigo. E esse outro que? Esse outro que retoma o O, que é igual a daquilo. Né? Ele está dizendo, possam ser diferentes daquilo que são. Entendeu? Tá bom? Diferentes daquilo. Em todos os casos, o que retomava ou aquilo ou o. Na letra D, ele não retomava nada, porque ele era uma conjunção integrante. Beleza? Vou rodar uma vinheta e vamos adiante. Vamos lá.